dia, não sei que horas do dia que você tá vendo aí essa gravação. Seja super bem-vindo. Aproveita esse momento, esses 30 minutos que a gente vai ter junto aqui, já pega papel e caneta, usa, aplica esse tempo para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu negócio crescer, para o seu negócio prosperar. Não deixe em vão. Então, pega tudo que eu vou falar aqui para vocês, anotem e tragam aí de informação e evolução dentro do negócio de cada um de vocês. Enquanto eu vou mandando aqui, eu já quero te falar para você que está chegando aqui agora, para você pegar papel e caneta, você que está aqui ao vivo comigo, pega papel e caneta, que a gente vai aprender muita coisa aqui legal. E eu vou te falar principalmente, olha só, uma coisa que você não imagina. Eu vou te contar hoje aqui, principalmente, por que às vezes você faz um monte de postagem, você tenta de todas as formas, mas o seu Instagram não cresce, as pessoas não vêm até você. Então eu vou te ensinar tudo isso aqui hoje. É o nosso terceiro episódio, né, da nossa websérie Bagagem de Ferramentas, onde eu compartilho com vocês todas as minhas ferramentas que eu apliquei para o meu crescimento. Uma hora, né, se você ainda não conhece minha história de vida, eu sou uma pessoa que 2 anos atrás, 3 anos atrás, estava com nome sujo, devendo, e hoje aí eu conquistei um sucesso até considerável. Então, pega tudo que eu vou te ensinar aqui, aplica. Sabe aquela história do aprende, aplica, que você vai conseguir decolar o seu negócio. E hoje, no nosso terceiro episódio, eu vou te explicar como crescer no Instagram, para você conseguir atrair mais clientes, fazer mais vendas usando os nossos tipos de conteúdo. E no final da live, a gente vai ter o quê? Tem presente, né? Tem ferramentinha, vai ter ferramentinha de aula, material de apoio para você poder usar, para você poder rabiscar, para você poder rascunhar e realmente colocar em prática. Manda aqui agora um aviãozinho para todo mundo, porque a gente já vai começar. E eu já vou começar falando o quê? Quais são os riscos de você não ter conhecimento dos conteúdos, dos tipos de conteúdos que você pode aplicar aqui no Instagram. A gente vai começar a falar por quê? Porque a única forma de eu conseguir fazer você se mover, de conseguir fazer você entrar em ação, é você saber tudo de ruim que acontece com você se você não aplicar, tá? Então eu vou começar aqui falando dos problemas. Primeiro problema que acontece com você se você não sabe quais são todos os tipos de conteúdo e que hora que é melhor você usar cada tipo de conteúdo. Primeiro problema, e eu quero saber se isso acontece aí com você, já vai escrevendo. Você não consegue alcançar novos clientes. Se você não sabe quais os tipos de conteúdo, em qual estratégia aplicar, você não consegue alcançar novos clientes no seu Instagram. Consequentemente, você não consegue crescer o seu Instagram, você não consegue crescer a sua rede social, ter mais o quê? Ter mais seguidores, ter mais fãs aqui dentro. Isso acontece com você? Escreve aqui pra mim. Outro problema é de você não saber quais os tipos de conteúdo e não aplicar eles. Você não consegue vender usando a internet. Então, se o seu objetivo é vender usando a internet, você tem que rasgar todos os tipos de conteúdo. Um abraço, amiga! Você tem que rasgar todos os tipos de conteúdo e usar eles com o quê? Com estratégia. Deixa eu aprender, porque a professora foi ficando com calor aqui, né? Muita informação, muito conteúdo. Já bora. Me escreve aqui. Acontece algum desses problemas que eu já te listei aqui no seu caso, no seu negócio? Não consegue alcançar novos clientes, não consegue crescer no Instagram, não consegue vender usando a internet. Que mais que acontece de problema quando a gente não sabe quais os tipos de conteúdo? Você posta 1000 vezes e não tem nenhum tipo de resultado. Nem novas vendas, nem atinge novos clientes e nem cresce o seu Instagram, suas redes sociais. Isso já aconteceu com você? Se já tiver acontecido com você, o que você tem que ver? Que pode estar acontecendo algum desses probleminhas aqui. Às vezes você não está usando todos os tipos de conteúdo dentro do seu Instagram. Eu vou te ensinar quais são esses tipos de conteúdo de uma forma muito simplificada, tá? Você não sabe mais o que postar. Você que tá aí do outro lado não sabe mais o que postar. Isso é um problema que acontece quando a gente não tem noção dos tipos de conteúdo que a gente tem que trabalhar aqui dentro das nossas redes sociais. Outro problema, olha só,
tem medo do que as pessoas podem pensar vendo as suas postagens? Vendo o seu movimento nas redes sociais? Você tem medo? Escreve aqui pra mim. Você tem medo das pessoas te chamar assim, ai, virou blogueirinha, só porque você tá aqui nas redes sociais vendendo o seu peixe? Isso é uma coisa que te acomete? Você tem esse medinho? Escreve aqui pra mim, bora ser sincera, hein, mulherada? O que mais que você pode acontecer se você não tem noção e você não segura isso na sua mão? Você fica horas na internet, perdida. Você vira e fala assim, ai, minha Nossa Senhora, eu tenho que postar, eu tenho que trabalhar na internet, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei por onde começar. Isso acontece com alguma de vocês? Muito desses problemas, galerinha, por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje. Ele é um dos temas base de rede social, que é o quê? A gente entender quais são os tipos de conteúdo. E depois que você sair dessa aulinha aqui, usar o material de apoio que eu tenho preparado para você, já dá um print, me marca para mim saber que você estava aqui, que eu vou enviar um material de apoio exclusivo para essa aula de hoje. Quais são os benefícios? O que acontece com você quando você tem consciência de todos os tipos de conteúdo e sabe aplicar na sua estratégia? Novas pessoas chegando nas suas redes sociais, novos clientes, que mais que a gente quer? A gente viu aqui na enquete essa semana, 78% das pessoas querem internet, querem usar o Instagram para vender mais. Então, é óbvio que vindo mais pessoas a gente vai ter mais clientes. Mas para isso a gente precisa saber o quê? Aplicar os tipos de conteúdo no momento certo. E eu vou te ensinar isso aqui hoje. Que mais que você tem de benefício? Aumenta a sua taxa de conversão. Gera autoridade dentro do seu negócio, porque a hora que você estiver ali escrevendo um post, as pessoas que te acompanham vão olhar e falar, poxa, que legal, isso aqui que a Liliane falou, nossa, que legal isso aqui, que a Lúcia me contou, que eu descobri, eu não sabia, agora eu tô sabendo. Então veio o quê? Te gerar autoridade, de conhecimento, as pessoas vão querer estar próximas de você, porque você tá agregando realmente, de fato, valor na vida delas, né? E, claro, cria credibilidade dentro do seu negócio. Você não quer vender mais? As pessoas na internet só compram de quem elas gostam ou de quem elas confiam. Então, antes do seu seguidor se tornar um cliente seu, você precisa com que ele se torne uma pessoa que confia em você. E como que você vai conseguir fazer isso? Como que você vai conseguir chegar nesse ponto com o seu cliente? Entregando muito conteúdo para ele, ajudando ele em situações que ele precisa da sua ajuda. E olha, é muito simples. Eu preparei aqui hoje para vocês, para a gente conversar sobre 4 tipos de conteúdo que eu aplico nas redes sociais, tanto para converter em vendas, produtos que eu represento, quanto também para atrair novas pessoas, novos seguidores aqui dentro das redes sociais. Então é muito simples, são só 4 tipos de conteúdo que nós vamos falar aqui hoje. Mas se você aplicar esses 4 tipos de conteúdo e colocar de fato na sua rede social, você vai ver ela começar a crescer, tá? Isso, por que eu tô te falando isso? Por que eu te garanto isso? Porque foi isso que eu fiz. E funcionou pra mim. E se funcionou pra mim, funciona pra você. Então pega aí o papel e a caneta agora, que eu vou te ensinar sobre esses 4 tipos de conteúdo. A gente chama isso de matriz de conteúdo. Muitas vezes as pessoas que têm dificuldade de criação, de o que eu posto, o que eu não posto, posto isso, posto aquilo, usam essa matriz que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. E o primeiro tema da nossa matriz, o primeiro bloco de assuntos, são o quê? Assuntos de entreter, assuntos de entretenimento. Você vai trazer postagens de entretenimento dentro da sua rede social. Ai, Nara, mas eu quero só vender, eu não quero entreter. Bem, pensa o seguinte, rede social não foi criada para ser uma revista de produto. Rede social foi criada para quê? Socializar. O próprio nome já diz isso. Então, o primeiro passo, quando você usa a sua rede social, você está querendo ler informações importantes e relevantes ou você está só ali passando um tempo? Escreve para mim. Se você está só ali passando um tempo ou se você está atrás de ver um jornal, alguma coisa assim na sua rede social. Muito provavelmente, você está ali para se entreter.
Então é importante que você traga conteúdos de entretenimento na sua rede social. Isso é muito importante. Quais são esses conteúdos de entretenimento? Eles têm o valor deles é o que? Atrair novas pessoas. Por quê? Porque a sua rede social é um lugar legal, é um lugar gostoso de estar. Tem informação, tem entretenimento. Então aqui o conteúdo de entreter, qual é o objetivo dele? Atrair novas pessoas, atrair novos seguidores, atrair novos clientes. Quais são os tipos de conteúdo que a gente tem de entretenimento? Vou falar aqui para vocês, olha só. Quiz, né? As famosas enquetes. Eu sou essa, você é qual? Aquilo ali, você vê, repara que sempre tem uma chamada para ação de marca aqui sua amiga. Quem é sua amiga que sai desse jeito, que usa isso? Você vê um meme lá na internet, marca aqui seu amigo que vai fazer isso com você, né? Então, esses conteúdos já te dão essa chamada para agir dessa forma, de marcar uma outra pessoa, porque a missão dele o quê? É trazer gente nova. Então, os quiz, as enquetes, competições, uns games, né? Eu vi muito que rolou uma época, aquela história, quem é o seu signo, né? Em vários tipos de conteúdo. Quem é seu signo fazendo compra? Quem é seu signo na virada do ano? Quem é o seu signo na hora de comer? Então, esse tipo de conteúdo é o quê? Conteúdo que tem a intenção de viralizar, de trazer mais pessoas para dentro do seu negócio, da sua rede social. Os memes, os vídeos, no sentido dos reels. Por que o Reels hoje é a ferramenta do Instagram que mais traz novas pessoas? Porque ele tem como única missão entreter. E todo o conteúdo de entretenimento vai trazer novas pessoas. Então, quando você estiver entretendo, é legal que você use ali conteúdos divertidos, que você faça piadinhas nesse sentido. Trazendo aqui para minha rede social, lá na minha rede social, quais são os meus conteúdos de entretenimento? Eu trago aqueles memes da Marilyn Monroe, né, cornetando a vida da empreendedora, porque as pessoas acham que é fácil empreender, trabalhar em casa. Então, esse é o meu conteúdo de topinho, de trazer gente nova. Geralmente, você pode olhar lá nas legendas, vai estar falando, marca aqui sua amiga, envia para uma amiga. Então, esse conteúdo é muito importante, tá? É o primeiro tipo de conteúdo que você tem que ter na sua rede social. Entretenimento. Qualquer assunto dentro do seu nicho. Qual é o seu nicho? É o que você vende. O que você trabalha? É com beleza? É com saúde? É com desenvolvimento pessoal, né? Então, traga os assuntos dentro do seu nicho. De entretenimento também, tá? Segundo tipo de conteúdo que a gente tem aqui dentro. O conteúdo de inspirar, que é aquele conteúdo que a gente vai motivar as pessoas, que a gente vai contribuir um pouquinho ali com leveza, principalmente nesse momento, né, que as pessoas estão muito tensas com tudo que está acontecendo já há muito tempo. Então, o conteúdo de inspiração é aquele conteúdo que vai motivar a pessoa que está ali do outro lado a sorrir, a beber água, né, ter ali um dia melhor, né? Então, quais são os tipos de conteúdo que a gente tem dentro da inspiração? Depoimentos de pessoas conhecidas, né? Se superando, a sua história de superação, uma dificuldade que você conseguiu superar, uma conquista, um sonho que você conseguiu alcançar. Então, isso são conteúdos de inspiração. Um exemplo dentro da minha rede social. No mês de março, eu trouxe a cada dia, né, a cada X dias, eu trouxe uma história de uma mulher empreendedora para inspirar a gente. Quem aqui viu? Escreve aqui quem viu lá no Stories. Que aconteceu o quê? Esse era um conteúdo de inspiração, né? Para motivar vocês, por mais que a gente às vezes esteja ali num momento difícil, num dia não tão legal ou numa semana complexa. Porque eu te entendo, mulher. Você que tá aí do outro lado, eu sei que tem semana que não é fácil.
é filho doente, é casa bagunçada, é boleto pra pagar, né? É aquela mil e uma coisas que a gente tem que dar conta, que às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, como que eu vim parar aqui? Me tira dessa casinha. Então, o conteúdo de inspirar é muito importante para sua audiência. Você não sabe, às vezes, o quanto aquela pessoa vai gostar de ler aquilo ali, para ver o quanto às vezes ela tá precisando de uma frase motivacional, de um texto, né, de um vídeo motivacional. Então, esse conteúdo, esse segundo tipo de conteúdo é muito importante que você tenha dentro das suas redes sociais também. Então, nós falamos aqui do conteúdo de entreter, a gente não pode esquecer, a gente não pode ficar na caixinha do sério o tempo todo, né? A gente falou aqui do tipo de conteúdo de entreter e a gente falou do conteúdo de inspirar. Esses dois conteúdos que nós falamos primeiro, eles são conteúdos que mexem muito com o quê? Com o emocional das pessoas. Nós temos, dentro da psicanálise, a gente aprende isso, que nós temos dentro da gente o lado emocional e o lado racional. Então, esses dois conteúdos, eles vão trabalhar muito com o quê? Com as nossas emoções. O de entreter vai te trazer alegria, felicidade, uma pitada de humor, ou um sarcasmo, né? E o de motivar, o de inspirar, vai trazer aquele, poxa, é verdade, eu também posso, eu também consigo, vai te trazer aquele, né, aquele respiro, aquele suspiro durante um dia que às vezes o seu seguidor tá passando por uma dificuldade ali e você vai trazer um conteúdo inspirador para ele, tá? Agora a gente vai pro terceiro tipo de conteúdo, mas antes disso eu quero saber o seguinte, tá fazendo sentido para vocês? Isso que a gente tá falando até aqui? Você concorda comigo? Me conta aqui que eu vou tomar uma água antes da gente ir pro terceiro conteúdo. Fazendo sentido pra você? Sim, é verdade. Legal. Ótimo, vamos lá. O terceiro tipo de conteúdo é um dos conteúdos mais importantes que você precisa ter na sua rede social e que muitas vezes a gente negligencia por não saber o peso que ele tem. O terceiro tipo de conteúdo é o conteúdo que a gente chama de educar. É aonde nós vamos nos relacionar com o nosso cliente, com o nosso seguidor, mas a gente também vai simplificar a vida dele. A gente vai educar ele de alguma forma. Então, quais são os tipos de conteúdo dentro desse nicho de educar? Os artigos, as pesquisas, as informações, aqueles posts que começam com você sabia disso e disso e disso, é um post, por exemplo, que ele tem a função de educar. O que mais que a gente tem dentro do post, né, de educação? 3 formas, 4 aplicativos, as 3 coisas que você não sabia, os 7 motivos, mais informações sobre qual é o produto que você vende. Eu tô vendo aqui uma moça linda que entrou aqui, ela trabalha com chocolate. Então, quais as informações, né, Ju? Quais as informações que a gente pode trazer sobre o chocolate para o nosso cliente? Que ele não sabe. Não precisa ser nada muito complexo. A gente às vezes acha que, mas eu não sei nada para ensinar para o meu cliente. Muito pelo contrário, a gente sabe muito. Se você está um passo na frente do seu cliente, se você está vendendo aquele produto ali na frente do seu cliente, você sabe mais sobre ele, sobre o que, para que ele serve, para que ele funciona, do que o seu cliente. Então é muito importante você trazer esse conteúdo de educar. Qual é o seu nicho? Educa. Recebendo ligação no meio da live. A pessoa não botou o celular no não perturbe. Bora. Educa o seu cliente sobre aquele tipo de conteúdo. 3 formas, 5 dicas, 9 maneiras, né? Quais as dores que você pode resolver? Ou que o seu produto pode resolver? Quando a gente fala dor, não é só dor física, tá? Mas, por exemplo, por que uma pessoa compra chocolate? Por que eu compro chocolate? Para me sentir melhor, para ter aquele quentinho no coração. Geralmente, quando eu tô na TPM, eu vou lá e eu compro um chocolate. Então, um conteúdo de educação você sabia que o chocolate te proporciona isso e isso e isso no período da TPM?
É um super conteúdo. A pessoa, a mulher, eu lendo ali, vou olhar e falar assim, caramba, é por isso que eu sinto tanta vontade de comer chocolate assim quando eu tô na TPM. Então, esse tipo de conteúdo, quando você ensina alguma coisa para o seu seguidor, quando você ensina alguma coisa para o seu cliente, você está trazendo o conteúdo de educação. É muito simples. E o mais importante aqui dentro é o quê? É o que a gente chama de meio de funil. Você está se relacionando com o seu cliente nesse momento. Então é muito legal sempre você acabar esse post seu perguntando a opinião do seu cliente. Qual a opinião, se ele concorda, ou o que ele faz em relação àquele assunto. Tem mais alguma dica? O que você usa para a sua TPM, por exemplo, para diminuir a sua TPM. Então, sempre quando a gente educa, a gente está aprofundando a relação. E repetindo o que eu falei no começo, a gente só compra de pessoas que ou a gente confia, então é muito importante que você só traga a verdade dentro da sua rede social, ou das pessoas que a gente gosta. E pra gente se gostar de alguém, o que a gente precisa? Se relacionar com ela. Só assim a compra vai surgir. Que aí entra o nosso quarto tipo de conteúdo. O último tipo de conteúdo. Que é o quê? Que é o conteúdo de conversão. Que é o conteúdo de converter. Que você vai transformar o seu seguidor, que ele vai sair daqui dessa caixinha de seguidor, para entrar na caixinha de cliente, que é a caixinha que a gente mais quer. Eu tenho certeza que seu objetivo não é ter 10 mil seguidores, mas o seu objetivo às vezes é ter 1000 clientes, né? Então qual é o conteúdo que é responsável por trazer um seguidor a fazer com que ele se torne um consumidor? O conteúdo de converter. Mas é aqui que a gente erra. Por quê? Porque a maioria das pessoas que acham que a gente vai vender na internet, ela foca só no quê? Só em compre aqui, peça o seu, marque sua consulta. Ela só coloca isso o tempo todo. Às vezes você entra lá no Instagram dela, na rede social, fica parecendo uma revistinha. Porque só tem produto. Pode até ser que você venda, se você tiver só produto lá dentro. Mas não é o que o seu cliente gosta de ver. O seu cliente quer mais de você. Ele quer o quê? Ele quer entreter, ele quer se inspirar, ele quer aprender com você. Para só no finzinho ele comprar. Por quê? Porque a gente tem uma história que a gente chama de gatilhos mentais. Todo marketing se baseia em gatilhos mentais. E os gatilhos mentais, tem um deles que é muito forte, que é o da reciprocidade. Então, quando você ajuda o seu cliente, quando você traz uma informação para ele, quando você inspira ou quando você alegra o seu cliente, ele se sente grato a você. E numa hora que você oferece um produto para o seu cliente e ele entende que aquele produto vai ser legal para ele por algum motivo, ele tem uma chance muito maior de virar seu cliente de fato e comprar de você. Então, a conversão, a oferta, o tipo de conteúdo de ofertar, de converter, ele é o último que você vai trabalhar. Ele não tem que ser o mais presente dentro do seu conteúdo, dentro das suas redes sociais. Por quê? É muito chato você só ficar recebendo oferta o tempo todo. Ninguém segue as Casas Bahia. Não, algumas pessoas até seguem, mas a Casas Bahia não vende ali pelo Instagram, vende aonde? Lá no site. Então, se você quer vender no seu Instagram, você precisa ter clareza desses 4 estágios que o seu cliente vai passar. Que o primeiro é o entretenimento, o segundo é a inspiração e a motivação, que esses dois são os emocionais, os tipos de conteúdo voltados para emoção. E aí depois a gente tem a educação, o tipo de conteúdo voltado para educar o seu cliente e o tipo de conteúdo voltado para converter o seu seguidor em cliente. Esses dois últimos, a educação e a conversão, são os dois tipos de conteúdo racionais. Então, por isso que é importante a gente ter os 4 lá dentro da nossa rede social. Por quê? Porque você vai conseguir acessar todos os tipos de pessoas. As pessoas que são mais emocionais e as pessoas que são mais racionais, que estão ali para querer realmente comprar algo que você esteja
vendendo, né? E quais são o que você pode postar para falar em ofertar, para falar no sentido de converter o seu seguidor em cliente? Você pode postar resultado do seu produto ou do seu serviço. Como que você posta o resultado do seu serviço? Depoimento de cliente, né? Antes e depois. Isso é muito legal, converte muito. As pessoas amam antes e depois. As mulheres, eu falo por mim, tem páginas na internet que a gente segue que só tem antes e depois, com informação ali no meio, com conteúdo de educação ali no meio. Estudo de caso, de cliente, você pode vir aqui na sua rede social e contar uma história, claro, preservando os dados do seu cliente, né? Não precisa falar nome de ninguém, mas contar uma história. Olha, eu tinha um cliente XYZ, ele tinha esse problema, eu atendi ele, a gente conseguiu converter isso aqui. Isso foi muito legal, trouxe esse resultado para o meu cliente. Então, esse é o último estágio ali dentro do nosso funil de vendas dentro do Instagram, que é o que vai fazer o processo da conversão do seu seguidor em cliente, né? A prova social, trazer depoimentos de pessoas que consumiram, que usaram, que compraram o seu serviço ou o seu produto e sentiram aquela transformação. Então, esse é o último e é o que a gente precisa usar com muita parcimônia, porque senão o seu Instagram fica aquela coisa revistinha Casas Bahia e ninguém segue a revistinha Casas Bahia. As pessoas querem saber da sua história, da sua vida, do que você tem para ensinar, do que você tem para agregar valor na vida daquelas pessoas. E não precisa ser nada muito elaborado, viu? Simplifica, traga coisas simples, mas de muita qualidade. Depois que a gente acabar aqui a live, eu quero que você vá lá no post que vai subir agora mesmo e me conta o que você aprendeu nesse nosso encontro aqui de hoje. Lembrando que quem me marcar, quem falar pra mim que estava aqui, vai receber uma ferramenta que eu fiz exclusivamente para essa aula de hoje, para facilitar o quê? O seu processo. Porque qual é o meu objetivo? Que você venda muito, que você atraia muitos clientes aqui dentro. Conte histórias, as pessoas se conectam com histórias. Por que novela sempre fez tanto sucesso? Porque são histórias de vida, histórias de superação, histórias de conquista, histórias de resultado. As pessoas amam conhecer histórias, então conte mais histórias aí dentro da sua rede social. Seja criativo, seja verdadeiro. É muito importante que você seja íntegro e verdadeiro com tudo que você trouxer nas suas redes sociais. Tá? Não precisa segurar nenhuma máscara, não precisa tentar ser uma coisa ou uma pessoa que você não é, porque a gente não consegue segurar isso muito tempo. As pessoas sentem o cheiro, né, daquelas conversinhas mequetrefes, então não traga isso para o seu negócio, tá? Marketing digital, o que a gente precisa entender? Que é uma conversa. Então, além da gente falar, a gente precisa ouvir. Por isso que eu coloco muitas caixinhas de pergunta. É sempre aquele momento de eu ouvir um pouquinho mais da sua história e você ouvir um pouquinho da minha também. Então a gente tem sempre que lembrar dessa troca. Divirta seu público, se divirta no processo, ensine coisas para as pessoas. Eu tenho certeza que alguma coisa aí que você sabe, eu ainda não sei. E eu quero aprender com você. Então é importante você trazer isso nas suas redes sociais. Tá bom? Quem fizer print, vou fazer cara de bonita aqui agora, hein? Fez print, me marca que eu vou mandar para você aí uma ferramenta super especial para essa aula com os nossos 4 tipos de conteúdo, te ensinando a aplicar ainda mais para você não esquecer. Eu te espero lá no post que vai subir agora, assim que a nossa live terminar. Um beijo, fica com Deus e até quinta-feira.